Olá! Hoje eu queria falar sobre o Two Kid Room do Sumi e do Hyunjin. Que a gente viu, né? Último vídeo aí. Eu não sei quando vai sair, provavelmente já teve outro Two Kid Room. Enfim. Por que eu quis falar do Two Kid Room? Eu vou aproveitar que tô maquiada pra começar. Né? Raramente estou maquiada, mas hoje estou. Eu queria falar um pouco do Two Kid Room, porque eu acho que mexeu um pouco comigo e eu passei a enxergar algumas coisas de maneira diferente, assim. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente direta. Apesar de ser muito emotiva internamente, quando vem pro lado de fora, quando eu externizo isso, eu não sou tão sentimental. Então, por exemplo, se eu te amo, eu provavelmente vou falar te amo e eu vou ter atitudes que possam demonstrar isso na minha cabeça. Aí que tá a questão. O Sumi é um cara extremamente direto. Ele não demonstra afeto como o Hyunjin, por exemplo. O Hyunjin é totalmente emocional. Ele tem gestos grandes, tudo pra ele tem um grande significado. Pra ele, a coisa mais, ele decora as coisas, mas pra ele tudo é muito romântico, né? Então, por exemplo, se a gente vai sair, se eu te ligo, vamos sair à noite, pra ele aquilo é como se tivesse, nossa, que coisa maravilhosa. Pro Sumi é assim, vamos sair pra almoçar? O Hyunjin vai querer você falar assim, então você vai almoçar, você é meu amigo, vamos comer. Pro Hyunjin, ele, meu Deus, ele vai almoçar, que coisa linda, vamos almoçar, vamos ter um dia fantástico, vamos ter... Aí ele vai ficar, foi tão maravilhoso, tá com o Sumi. E o Sumi, principalmente, o Sumi tá tipo assim, nossa, que comida gostosa. Foi muito bom estar com o Hyunjin. E aí que tá a questão. Quando eu vi esse Two Kid Room, eu comecei a me ver no Sumi. Não que isso seja preocupante, mas aí eu percebi que o Hyunjin tava muito magoado, ele ficou magoado por um tempo, porque ele botou muita expectativa nessa relação dele com o Sumi. E essa expectativa foi criada na cabeça do Hyunjin, né? Na cabeça dele. E então, ele meio que... Quando o Sumi não atendeu a expectativa, ele ficou frustrado. Nem que ele ficou magoado, ele ficou frustrado. Ele falou, cara, só eu que sinto isso. Ele não conseguia perceber nos gestos menores do Sumi que o Sumi também sentia amor por ele. Tanto que o Sumi fala, eu achei que eu não precisasse falar. Eu achei que eu tava sendo muito óbvio. Quando eu te chamo pra sair, quando eu te chamo pra acampar, quando eu te chamo pra fazer alguma coisa, eu entendo que você sabe que eu te amo. Porque eu não vou chamar uma pessoa pra comer, pra acampar, pra qualquer coisa, se eu não te amo. Então, eu achava que você sabia que eu te amava. Que eu não precisava falar, que eu não precisava ter cuidado. Porque eu achava que era muito óbvio o amor que eu sinto por você. E pro Hyunjin, não, eu quero que você fale. Eu quero que você tenha gestos grandiosos, sim. Quando você pensar em mim. Eles entenderam, eles nunca pararam de se falar, mas assim, foi um ruído nessa comunicação. E aí, quando eu tava vendo o Two Kid Room, eu pensei muito numa amiga minha. Muito. E eu quero falar sobre essa minha amiga. Esse gancho é basicamente pra falar pra minha amiga, fazer uma declaração pra minha melhor amiga. Pra uma amiga minha. Essa minha amiga, ela é escritora. Né? Ela é escritora sáfica e eu quero que todo mundo vá lá ver os livros dela, que são maravilhosos, tá na Amazon. Pipa Rivera. Ela é maravilhosa. E a Pipa, ela escreve livros sáficos, que tem uma espiritualidade, tem PCD, tem... Gente, os livros da minha amiga são maravilhosos, não é porque é minha amiga não, porque são maravilhosos mesmo. Tem ela com parcerias, então se vai lá, os livros são maravilhosos, vou deixar o link aqui e vocês vão ver o livro da minha amiga, que são magníficos. E tem uma coisa meio espiritual também, sempre tem uns livros, né, que falam sobre reencarnação, tudo isso com um montão de sáfica no meio, gente. Maravilhoso. E a Pipa é uma das pessoas que eu conheço a Pipa desde 2016, 2015, eu acho que sim. Eu conheço, acho que ela desde essa época, a gente se conheceu no Facebook, se eu não me engano, na época, porque a gente estava na mesma comunidade de livros, né. Eu escrevia ela também. E a gente, eu nem lembro exatamente como aconteceu. Quando viu, a gente já tava fazendo chamada em vídeo uma pra outra. E fazendo ligação uma pra outra. A gente conversou muito por chamada em vídeo. E muito por ligação também. E a Pipa mora em outro estado. Eu moro no Rio de Janeiro e a Pipa mora em outro estado. Eu não vou falar o estado que ela mora, porque eu não sei se eu posso falar, né? E ela nem sabe que eu tô fazendo esse vídeo. Eu não sei se posso falar desse vídeo, de onde ela mora. Mas ela mora em outro estado. Então a gente nunca se viu pessoalmente, mas sempre fizemos chamada em vídeo. Só que a Pipa, ela é minha amiga, mas eu sinto que ela é como se fosse uma parte de mim andando por aí. Isso me incomoda um pouco. Tipo assim, a Pipa é como se fosse um pedaço meu. Eu não sei explicar, gente. Eu sempre achei que a Pipa era minha alma gêmea. E a Pipa, ela é uma pessoa que eu sinto, toda vez que a gente conversa, eu sinto que ela é uma parte de mim que tá andando por aí, que tá me incomodando. Eu falei, por que você não tá do meu lado, sabe? Eu sinto que ela é... sei lá, que é uma parte de mim que tá perdida por aí. Tanto que eu sinto muita falta dela, mesmo nem sem ter convivido com ela pessoalmente, assim. Mas por que eu lembrei dela quando... eu vi Two Kid Room com o Sumi e com o Hyunjin. Não que ela necessariamente pareça muito com o Hyunjin. Não é o caso. Mas eu senti que... eu falei, gente, será que ela sabe que eu gosto dela? Porque, assim, ela é uma pessoa magnífica. E eu falei, gente, será que eu sou uma boa pessoa, sabe? E ela sempre manda vídeo e tal. E eu não ligo muito pra ela ligar, né? Telefonar mais, como a gente ligava antigamente. E aquilo ficou me incomodando muito. Eu falei, gente, será que ela sabe que eu amo muito ela ainda? Será que ela tem noção, apesar de eu ainda falar... será que ela tem necessidade de
gestos maiores meus? Será que eu tô sendo negligente com ela? Por que eu comecei a pensar sobre isso? Porque ela é a amiga mais distante que eu tenho. Todos os meus amigos estão perto de mim, fisicamente falando. As minhas amigas que não estão fisicamente são 3. Eu conheci que são stays, amigas minhas que são stays, são uma mora em Minas, em Belo Horizonte. Nem sei se é em Belo Horizonte, não, ela mora em Minas, mas não sei se é em Belo Horizonte. Sempre que eu assisti Belo Horizonte. E 2 moram em São Paulo, que a gente se dá bem. Só que a gente tem um outro, nossa ligação é por causa dos Stray Kids, a gente se dá bem, tal. Né, que é a Vanicinha, a D e a Dressa. A Dressa é de São Paulo, de Minas. E aí, a Pipa é a única pessoa que eu conheço há muitos anos e a gente nunca se encontrou. E aí eu fiquei, gente, será que eu negligencio a nossa amizade? Será que ela percebe? Porque eu não posso fazer gestos pra ela como eu faço para as pessoas que estão fisicamente perto de mim. Como os meus primos, minhas amigas, minha mãe e tal, meus tios, minha tia. E eu fiquei muito preocupada. Aí eu comecei a ficar muito nervosa. Eu falei, gente, eu não sabia o que fazer. Aí eu até perguntei ela uns dias atrás. Assim, você sabe que eu gosto de você, né? Ela falou, sim, por que você tá doida? E assim, eu nem sei, nem continuou uma conversa, depois eu vou ver que ela respondeu. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque a gente, muitas vezes, se cria uma expectativa em cima da gente que a gente não pode atender. E eu falei, cara, não que eu não possa atender essa expectativa, mas às vezes é muito sacrificante a gente ter que ser uma coisa pra alguém, porque ela quer que a gente seja aquilo, porque é aquilo que ela precisa. E o Suni abriu mãos e me falou assim, não, você pode falar comigo, você pode ter certeza que eu vou ser muito mais cuidadoso com você. Porque ele abriu mão de uma característica dele, porque ele sabia a necessidade do Hyunjin. E eu tava pensando sobre isso, eu falei, cara, eu particularmente, sou uma pessoa que não sou uma pessoa de afé, por exemplo. Você não me vê, eu não sou uma pessoa que precisa de grandes atenções, eu não sou uma pessoa de toque físico, não significa que eu não faça coisas físicas, não significa que eu não abrace uma pessoa, não significa que eu não beije uma pessoa, não é isso, que eu não dou carinho. Mas eu não sou uma pessoa que faço isso constantemente. Eu sou uma pessoa mais de qualidade de tempo. Eu gosto de ficar com as pessoas que eu tenho um relacionamento, que eu gosto, né, que eu convivo. E gosto também de dar presente, né, pra pessoa. Só que a Pipa, ela mora muito longe de mim. Então eu tenho que adaptar meu jeito de demonstrar afeto com ela. Então eu tenho que ser mais palavras de afirmação, o que não é meu forte. Eu não sou uma pessoa que fala, que eu tenho essa necessidade de falar. Eu achava que eu não deveria. Eu achava assim, gente, não é óbvio que eu gosto de você? Pra mim era exatamente tipo com Sumi, sabe? Cara, não é óbvio que eu gosto de você. Eu te chamei pra isso, eu faço isso por você. Gente, eu gosto de você. Eu preciso fazer mais o quê pra você perceber que eu gosto de você? E eu percebi que se eu não tomar cuidado, se eu não tiver esse cuidado de perceber que cada pessoa gosta de um jeito de demonstrar, que as pessoas não falam, tá? O que elas gostam que a gente demonstra, como elas gostam. Eu gosto mais de contato fixo, sempre ser mais carinhosa comigo. As pessoas não falam, porque elas acham que não tem que falar, as pessoas têm que perceber. E eu acho que as pessoas deveriam falar. Eu sou uma pessoa eu não sou uma pessoa que tem tanta necessidade de carinho físico. Eu sou uma pessoa que realmente gosta de ouvir que me ama de mim. Eu gosto de ouvir. Mas eu gosto muito que as pessoas falem que gostam de mim, né? Porém, eu acho que as pessoas... Eu gosto de estar com a pessoa. Cara, porque assim, pra mim, é muito óbvio que as pessoas gostam de mim. No sentido assim, cara, elas têm o trabalho de me mandar uma mensagem, sabe? Eu não levo muitas coisas pro lado pessoal. E a Pipa é uma das pessoas que mais me manda mensagem. Mesmo que seja boba, seja um meme. E aí eu comecei a pensar que talvez eu esteja negligenciando ela. E o Sumi me fez lembrar que eu tenho que... O Sumi e o Hyunjin, né? Me fizeram lembrar que às vezes as coisas não são tão óbvias. Que a gente precisa ser mais óbvio. E isso me começou a me incomodar muito. Principalmente com a Pipa. Relacionada à Pipa. Porque eu sou muito direta com os meus sentimentos. Comigo mesmo, assim. Eu não sou uma pessoa... Só que a Pipa é uma pessoa que me viu. E aí eu comecei a muito questionar. E eu falei, cara... E eu comecei a me incomodar. Eu comecei a ficar muito triste. Eu falei, gente... A Pipa precisa saber que eu a amo. Apesar de eu falar isso. Será que ela... Mesmo falando... Como é o modo dela de achar... De receber amor? E aí eu comecei a ficar muito triste. Eu comecei a vontade de chorar. Porque... Eu queria que ela entendesse que eu a amava. Que não era nada... Era só meu jeito, sabe? Aí eu fiquei... Será que eu preciso falar mais que eu a amo? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso... O que eu preciso? E a Pipa é uma das pessoas que conhece. Aí eu comecei a falar, gente, ela gosta de mim também, não é? Ela não tem. E porque assim, a Pipa é uma pessoa que mais me conhece todos os meus lados. Nem os meus amigos que estão perto de mim conhecem todos os meus lados. Quando eu falo todos mesmo. A pior parte, a pessoa. Os meus defeitos mais escrotos, ela conhece. Assim. Ela conhece fundo da minha alma. E eu comecei a pensar, cara, uma pessoa que conhece. Que eu falei coisas que eu não posso nem falar que eu falei coisa pra ela. E ela continua gostando de mim, ela continua falando comigo, porque ela deve gostar de mim, né? Então por que ela fez esse vídeo? Pra me declarar pra minha melhor amiga, pra essa amiga que eu amo tanto. Às vezes, entender que a gente precisa amar o outro, tá? A gente precisa amar a outra pessoa, a gente precisa demonstrar esse afeto pra outra pessoa, a gente precisa demonstrar de outras maneiras esse amor pra outras pessoas. Por exemplo, não só com palavras, mas com gesto de carinho físico, dando presente, passando um tempo com aquela pessoa. E o mais difícil pra mim sempre vai ser as palavras. Eu não sou uma pessoa delicada com as palavras. Eu sou muito direta, né? Com as minhas palavras, às vezes.
E mesmo assim, a Pipa sempre fala que eu sou fofa. Gente, a Pipa me acha fofa. Ela sempre fala assim, nossa, você é muito fofa. E eu perguntei uma vez pra ela porque ela me achava fofa, ela falou porque eu vi o meu jeito de falar. Ela me ama, gente, por isso. Mas eu queria aqui só alertar vocês e a gente aprender com o Hyunjin e com o Sumi que às vezes a gente precisa ser mais óbvio com relação aos nossos sentimentos pelos outros. Por mais constrangedor que possa parecer, porque às vezes a gente pode achar muito constrangedor demonstrar amor, porque aí traz vulnerabilidade, né? Porque, nossa, eu vou demonstrar que essa pessoa é amor da minha vida, por amizade mesmo, gente, que eu tô falando. E aí depois ela me sacaneia, e aí que tá o problema, a gente acha que as pessoas vão sacanear a gente, não é o meu caso, tá? Que as pessoas vão sacanear a gente. Gente, não se trata do outro somente, se trata da gente também. Se a pessoa for mau caráter, safada, sem vergonha, o problema é da pessoa, não é de quem demonstrou. É igual quando você é corna. O problema tava em mim? Será que tá em mim? Ou no caráter da outra pessoa? Então, assim, vamos demonstrar mais afeto, mais amor, mais carinho pras pessoas que a gente ama. Das formas mais diversas, não só de uma forma que nos deixa confortável. Ah, mas eu gosto muito de passar um tempo de qualidade com a pessoa. Mas será que a pessoa não prefere um abraço, gente? Fica o questionamento, né? É essa a questão que foi ali pra mim. Assim, porque os modos de demonstrar e receber amor deles eram muito diferentes um do outro. Então, às vezes, a gente precisa encaixar, entender, abrir mão do nosso conforto pra demonstrar afeto pra outra pessoa. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Porque eu queria que ela soubesse, e eu queria fazer isso publicamente, que eu a amo. Independente, por mais que eu tente, quando eu mando mensagem pra ela de um meme, de um vídeo, eu tô falando assim, oi, eu te amo, tô com saudade, gosto muito de você. Mas às vezes não é o suficiente, às vezes eu preciso falar, às vezes eu falo, te amo. Só que eu ainda acho que eu preciso fazer mais por ela, e eu prometo aqui, diante de todo mundo, que eu vou fazer o meu melhor pela minha amizade com a Pipa. Eu prometo, tá? Por exemplo, quando eu compartilho os vídeos dela, dos livros dela, eu acho que, tipo, oi, te amo, tô compartilhando aqui, mas não é só porque você é uma escritora foda, mas porque eu também te amo e quero fazer isso por você, sabe? Então tô aqui pra falar que eu vou tentar demonstrar mais afeto pela Pipa, mais amor por ela, tá bom? Beijos. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Tchau.